Você cresceu ouvindo frases como: dinheiro não dá em árvore, quem muito quer, tudo perde, ou melhor um passarinho na mão do que dois voando. Pois saiba, essas palavras que pareciam conselhos inocentes podem estar moldando, até hoje, a forma como você lida com o dinheiro e te mantendo travado. Talvez você nem perceba, mas o maior bloqueio da sua vida financeira não está no quanto você ganha, mas no que você acredita sem questionar. Neste vídeo, você vai entender como hábitos mentais de escassez criados ainda na infância estão sabotando seu progresso. E o pior, eles se disfarçam de responsabilidade, de prudência, de economia. Você acha que está se protegendo, mas na verdade está se limitando. E enquanto isso, a vida passa. O tempo passa. O esforço cresce. Mas os resultados não aparecem. Sabe aquele medo de gastar com um curso, aquela desconfiança com qualquer coisa que pareça investimento, o hábito de guardar coisas inúteis porque vai que um dia precisa. Tudo isso é reflexo de uma mentalidade que nasceu no medo. No medo de faltar, no medo de errar, no medo de se arriscar. E quando você vive com medo, você aprende a sobreviver, mas nunca prosperar. Mas hoje, algo precisa mudar. Porque não faz sentido trabalhar duro, se esforçar e continuar girando em círculos só porque carrega crenças que não são suas. Crenças que você herdou, absorveu e repete, mesmo que já não façam sentido na sua realidade atual. Ao longo deste vídeo você vai descobrir 5 hábitos profundamente enraizados em quem cresceu ouvindo cuidado para não gastar demais e que ainda hoje te impedem de crescer. E o melhor, você vai entender como reverter cada um deles, sem precisar mudar quem você é, só libertando quem você poderia ser, se parasse de repetir o que te ensinaram com medo. Você está prestes a ver o que ninguém nunca te contou. O problema não é o dinheiro, é o que você aprendeu a fazer com ele. E a transformação começa agora. Você talvez pense que guardar é sempre uma virtude. E em muitos casos é mesmo. Mas e quando o ato de guardar vem do medo e não da consciência? Quando você acumula não porque é estratégico, mas porque sente que pode faltar a qualquer momento. Esse é o primeiro hábito de escassez. Acumular para se sentir seguro, mas nunca se sentir seguro de verdade. Essa mentalidade nasce lá atrás, em tempos de falta. Talvez sua família já tenha passado por dificuldades. Talvez você tenha visto sua mãe esticar comida, seu pai se virar com o pouco que tinha, sua casa sobreviver a cada mês com muito esforço e pouco recurso. E naquele contexto, guardar tudo fazia sentido. Era questão de sobrevivência. Mas o problema é que mesmo depois que a situação melhora, a mentalidade permanece. Hoje você guarda cupons que nunca vai usar, embalagens que podem servir para alguma coisa, roupas que não combinam com sua vida atual, até sonhos antigos que já nem fazem sentido. E o pior, esse acúmulo não se limita às coisas físicas. Ele invade sua relação com o dinheiro. Você segura cada centavo com tanta força que quando aparece uma boa oportunidade, um curso, um investimento, uma experiência, você paralisa. Porque seu cérebro aprendeu que gastar é arriscado. Que se você abrir mão agora vai faltar depois. Mesmo que o depois nunca chegue. Esse tipo de acúmulo cria uma sensação de controle, mas na verdade, ele te prende. Porque você vive reagindo ao passado, não construindo o futuro. Tudo ao seu redor carrega o peso de e se faltar, e você vive preparado para a escassez, mas não treinado para a abundância. E aí vem a pergunta: como você espera crescer financeiramente se vive com a mente programada para resistir a qualquer forma de fluxo? A transformação começa quando você entende que segurança não vem do que você acumula, vem do que você entende, constrói e domina. Quando você passa a olhar para os seus guardados e pergunta: isso ainda faz sentido para mim? Isso representa o que eu sou? Ou só o que eu temo? Você não precisa acumular tudo para estar seguro. Você precisa confiar na sua capacidade de gerar, de decidir, de crescer. Isso sim é riqueza. Isso sim é estabilidade. O que sobra de verdade não é o que você guarda por medo, mas o que você constrói com consciência. Você já se sentiu culpado por gastar dinheiro com você mesmo? Já olhou para um curso que poderia te fazer crescer, para uma consulta que poderia melhorar sua saúde, ou para uma viagem que você sempre sonhou, e pensou: agora não é o momento. E esse momento nunca chega? Então talvez você esteja preso ao segundo hábito de escassez, evitar investir em si mesmo por achar que não merece, ou que é desperdício. Esse comportamento não tem a ver com falta de dinheiro. Tem a ver com o valor que você acredita ter. Pessoas que cresceram em ambientes de escassez foram ensinadas a se colocar por último. A ideia era: primeiro resolve tudo, depois, se sobrar, você pensa em você. Mas o que quase ninguém percebe é que nunca sobra. E quando sobra, o costume de se anular já virou regra silenciosa. Gastar com você passa a parecer luxo, egoísmo, desperdício. Você se sente mais à vontade ajudando os outros do que cuidando de si.
Compra coisas pros filhos, paga dívidas de familiares, contribui com quem precisa, mas não consegue comprar um livro sem culpa. Não consegue pagar por um curso sem sentir que está traindo a lógica da sobrevivência. Esse hábito é perigoso porque te mantém estagnado. Ele diz que você deve aguentar mais, fazer mais com menos, se contentar com o básico. E enquanto isso, outras pessoas que não têm mais talento, mais inteligência ou mais capacidade que você, apenas têm mais permissão interna para crescer, vão mais longe. A verdade é dura, mas libertadora. Você não vai prosperar se continuar se tratando como alguém que só pode receber depois. O dinheiro é uma ferramenta, e uma das formas mais poderosas de usá-lo é para se expandir, crescer, aprender, cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua mente e da sua paz. Isso não é desperdício, isso é base, é construção, é estrutura. O caminho da transformação começa quando você se pergunta: o que eu deixei de fazer por mim nos últimos anos, mesmo tendo condições? E mais, se eu tratasse outra pessoa como trato a mim mesmo, essa pessoa cresceria ou se retrairia? Você merece mais. Não porque é perfeito, mas porque está vivo, disposto, em construção. E o dinheiro que circula por você só faz sentido se também te fizer bem. Você já percebeu como muita gente só se sente merecedora quando sofre para conquistar algo? Como se a única vitória legítima fosse aquela arrancada com sangue, suor e lágrima. Esse é o terceiro hábito silencioso da escassez: acreditar que tudo tem que ser difícil, ou então não vale. Essa crença nasce em ambientes onde o esforço era a única opção. Quando você vê seus pais ou avós acordando cedo, trabalhando pesado, enfrentando dificuldades, o cérebro associa prosperidade à dor. A mensagem é clara: se for fácil, desconfie. Se for leve, é preguiça. Se for rápido, é armadilha. E assim você cresce rejeitando atalhos, sabotando facilidades e carregando pesos que já não são seus. Pessoas com essa mentalidade costumam escolher os caminhos mais longos, evitam pedir ajuda, recusam oportunidades legítimas por parecerem boas demais para ser verdade, e vivem com orgulho do quanto aguentam mesmo que isso as mantenha estagnadas. O problema é que essa lógica cria uma prisão emocional. Você acredita que precisa sofrer para merecer. E quando algo começa a fluir com mais facilidade e um novo trabalho, uma parceria, uma chance inesperada, você sente culpa, dúvida, autoquestionamento. E acaba fazendo o que aprendeu a fazer: complicar o simples. Só que o mundo mudou. O valor não está mais apenas na força física, no esforço bruto, na resistência ao sofrimento. Hoje, inteligência emocional, clareza, estratégia e leveza têm mais impacto do que a luta constante. Prosperidade não é sinônimo de sofrimento. É sinônimo de alinhamento. De fazer o que é certo na hora certa com o esforço necessário, e não além do necessário. O desafio aqui é se permitir crescer sem carregar o mundo nas costas. É aceitar ajuda, buscar caminhos mais eficientes, parar de romantizar o cansaço. Porque o cansaço constante não é sinal de força. É sinal de desequilíbrio. Pergunte a si mesmo: eu complico o que poderia ser simples? Eu desconfio de soluções fáceis, mesmo que sejam legítimas? Eu rejeito a leveza por medo de parecer fraco? Se a resposta for sim, talvez você esteja confundindo dignidade com dor. E talvez já seja a hora de mudar isso. Você merece crescer com leveza. Você pode prosperar sem se esgotar. E o sucesso verdadeiro não é o que custa sua saúde, sua paz ou sua energia. É o que constrói tudo isso de volta. Você sente um alívio quando tem dinheiro em espécie na carteira, mas desconfiança quando alguém fala sobre investimento, banco digital ou deixar o dinheiro parado rendendo. Então talvez você esteja preso a mais um hábito de escassez: só confiar no dinheiro que dá pra ver, tocar, segurar. Essa crença vem de gerações que foram enganadas, exploradas ou que simplesmente viveram em um tempo onde a única segurança era ter o dinheiro guardado no colchão, na bolsa ou no fundo da gaveta. E por muitos anos, isso fazia sentido. Era o dinheiro visível que garantia a comida do dia seguinte, o gás do mês, o pão da manhã. Mas o problema é que mesmo com o avanço da tecnologia, do acesso da informação e das ferramentas financeiras, essa crença permaneceu. E hoje ela limita. Porque enquanto o mundo gira em torno de planejamento, juros compostos, digitalização e multiplicação de capital, muitas pessoas continuam presas ao conforto ilusório do que está na mão agora. Esse hábito não é só sobre não investir. Ele se manifesta em decisões do dia a dia. Preferir pagar à vista e ficar zerado, em vez de manter reserva. Rejeitar aprender sobre finanças porque isso é coisa de rico. Desconfiar de tudo que envolva tecnologia ou prazo. No fundo, é uma forma de tentar controlar o medo. O medo de perder, o medo de ser enganado, o medo de depender do invisível. Mas aqui está a verdade dura: o dinheiro físico só traz sensação de controle, não controle real. Porque ele não cresce, não trabalha para você, não protege seu futuro.
É como carregar um balde cheio d'água sem tampa, a qualquer momento pode virar. Já o dinheiro bem direcionado, mesmo invisível, constrói, sustenta-se e multiplica. A mudança começa quando você entende que segurança real não é o que está no seu bolso hoje. É o que você constrói para não depender do bolso amanhã. É ter um fundo de emergência, uma aplicação simples, uma reserva crescendo devagar. Isso é controle. Isso é autonomia. Você não precisa virar especialista. Não precisa arriscar tudo. Só precisa sair do modo defensivo e entrar no modo estratégico. Porque quem vive apenas com o que pode segurar, nunca constrói o que pode sustentar. Você já se pegou pensando que dinheiro demais pode corromper? Que quem enriquece com certeza fez algo errado? Que pessoas ricas são egoístas, frias ou vivem de aparências? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta. Mas se essas ideias já passaram pela sua mente, é possível que você tenha internalizado o quinto hábito de escassez, ver o dinheiro como inimigo. Esse é um dos bloqueios mais profundos e mais silenciosos. Ele se forma ainda na infância quando ouvimos frases como: rico não entra no céu, dinheiro muda as pessoas, prefiro ser pobre e honesto. E quando você cresce ouvindo essas ideias, passa a acreditar que ser próspero significa se afastar dos seus valores. O que acontece? Mesmo quando você conquista algo, se sabota. Quando aparece uma oportunidade, hesita. Quando começa a crescer, sente culpa. Porque no fundo, acredita que prosperar demais é trair quem você é. E essa crença é perigosa, porque ela faz com que você rejeite o dinheiro, mesmo dizendo que precisa dele. Pessoas com esse hábito costumam se orgulhar de viver com pouco, de não ligar para dinheiro, de saber se virar com o mínimo. E tudo isso pode até parecer bonito, mas muitas vezes esconde uma realidade dura. Você não está escolhendo viver assim. Você só está repetindo um padrão que te ensina a desconfiar do dinheiro. Mas aqui vai uma verdade que pode mudar tudo. Dinheiro não muda ninguém. Ele só revela o que já está dentro. Se você é justo, o dinheiro vai ampliar sua justiça. Se é generoso, ele vai potencializar sua generosidade. Se tem princípios, eles não desaparecem quando sua conta aumenta. O dinheiro só amplifica. Ele não transforma caráter, ele potencializa impacto. E aqui está a reprogramação. Dinheiro é só uma ferramenta. Ele não é vilão, não é herói, não é prêmio nem castigo. É um recurso neutro que ganha forma através de quem o utiliza. E quando usado com consciência, ele melhora sua vida, protege sua família, abre possibilidades e permite que você ajude muito mais gente. Você não precisa escolher entre ser bom e ser próspero. Você pode e deve ser os dois. Porque o mundo precisa de mais pessoas com coração limpo e bolso cheio. Pessoas que não veem o dinheiro como inimigo, mas como um aliado para fazer o bem em larga escala. Agora que você conheceu os 5 hábitos de escassez que sabotam sua vida financeira, eu te faço uma pergunta direta. Quantos deles ainda estão vivos dentro de você? Porque o maior desafio não é saber o que precisa mudar. É reconhecer que o que te prende não está do lado de fora, está na forma como você foi ensinado a pensar. Se você se viu acumulando por medo, evitando gastar consigo mesmo, recusando ajuda, desconfiando de tudo ou acreditando que dinheiro só traz problemas, então saiba, você não está sozinho. Milhares de pessoas cresceram com esses mesmos códigos mentais. E não é culpa sua. Você foi treinado para sobreviver, mas agora, você precisa se reprogramar para viver e prosperar. A verdade é que sua mente aprendeu a funcionar com base na escassez, não porque você é fraco, mas porque era o que estava disponível. Só que esse sistema, que um dia te protegeu, hoje te paralisa. E se você continuar se guiando por ele, vai viver um ciclo onde trabalha cada vez mais, mas conquista cada vez menos. Sempre no limite. Sempre no esforço. Sempre com medo de avançar. Mas você tem uma escolha. Hoje, agora. Você pode começar a questionar esses hábitos. Pode começar a trocar medo por clareza, rigidez por consciência, resistência por estratégia. Não precisa de um salto. Basta um passo. O que você acreditava sobre dinheiro até hoje não define o que você pode construir daqui para frente. Você pode ser livre, leve, próspero, e ainda manter seus valores. Ainda ser honesto, ainda ser você. Agora comenta aqui, qual desses 5 hábitos você percebe que mais te travou até agora? Compartilhar isso já é o começo da sua mudança. E se esse vídeo fez sentido para você, manda para alguém que vive se sabotando e nem percebe. Porque todo mundo merece prosperar, inclusive quem aprendeu que só podia sobreviver. Você não precisa mudar quem você é. Só precisa libertar quem você foi programado a nunca se tornar.